Fala pessoal, dando início ao segundo episódio do podcast AGEDScast, o primeiro podcast de gestão e liderança em saúde. A gente gostaria de iniciar agradecendo o Sindicato dos Médicos por ceder o espaço, ceder a equipe para esse projeto desenvolvido pela AGEDS Brasil, principalmente aqui a AGEDS Ceará. Meu nome é Davi Arnaud, eu sou vice-presidente do Conselho Administrativo da AGEDS Nacional e diretor da AGEDS Ceará. Estou aqui com o Luiz. Eu sou o host do AGEDScast, né? Sou CEO da AGEDS Brasil. Eu estou muito feliz aqui nesse segundo episódio, né, Davi, que a gente vai conversar com o Herbert, inovação em saúde pública. É possível, sim, fazer inovação ali no posto de saúde, na UPA, que a gente acha que às vezes está tão atrasado, mas há instituições que estão pensando em inovação. Então a gente trouxe o Herbert, que é uma grande referência aqui na saúde, na parte de inovação, no Brasil inteiro, né? Embaixador da gente. Embaixador são essas lideranças sêniores, né, Davi, que nos abrem portas, nos trazem oportunidades. E eu vou falar um pouco aqui do mini currículo do Herbert, né? O Herbert, que é administrador de empresas, ele é pós-graduado em administração pública pela PUC Minas, né? É o atual presidente do Instituto Gestão e Cidadania, uma organização social em saúde que nasceu aqui no Ceará, e ele é referência nessa parte de inovação no setor público. Agradeço a participação, Herbert. Queria escutar um pouco de ti também. Bom, primeiro quero agradecer essa oportunidade, a você, Davi, Luiz, de estar com vocês da AGEDS. Desde a primeira vez que eu tomei conhecimento, né, da existência da AGEDS, essa ideia, essa iniciativa de vocês nos encantou lá no IGC, e não só a mim, né, mas outras pessoas como a Marilda, nossa superintendente, o próprio Ives, nosso head de inovação, e a gente entendeu claramente que a gente precisava ter, né, era importante, relevante para o IGC ter uma aproximação com vocês, porque para além de formar, ajudar a formar novas lideranças na área da saúde, principalmente, eu sei que tem pessoas de outras áreas, né, mas eu quero focar aqui na área da saúde, além de formar, ajudar a formar novas lideranças, como já falei, vocês têm uma clara identificação, um norteamento que tem a ver com inovação, com fazer as coisas de maneira diferente, gerando mais impacto e mostrando que mesmo profissões muito tradicionais, como a medicina, elas podem ter um outro olhar em que a ação dos profissionais da saúde, a ação dos médicos, mas não só os médicos, enfim, mas assim, pode ser mais inovadora, pode melhorar, né, a experiência dos pacientes. Então, como a gente é uma instituição que atua na área da saúde, né, e administra unidades de saúde, né, públicas, mas no futuro a gente quer avançar também para unidades privadas de saúde, então nós de fato vimos que era muito importante estar próximo de gente jovem, competente, dedicada e que no final das contas faz as coisas acontecerem. Então, primeiro quero, dizendo tudo isso, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui no podcast e também, né, me sinto de verdade muito honrado de ser embaixador da instituição que vocês lideram aqui no Ceará e no Brasil. E olha que é bacana também esse fato, né? Agora o bairrismo falando mais forte, né? Ver que nasce aqui no Ceará, né, uma instituição que hoje já, mesmo muito jovem, já é respeitada em outros cantos do país. Quando eu olho para alguns colegas que também são embaixadores da AGEDS em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, eu enxergo amigos que eu já tinha lá, fazendo parte desse mesmo time. Então, não por mim, mas pelo menos pelos outros que vocês convidaram, eu acho que vocês acertaram bastante. Com certeza. A gente queria iniciar esse bate-papo realmente trazendo um tema que muitas pessoas ouvem falar, né? Jovens estudantes de medicina, é um tópico que aparece bastante, mas muitas pessoas não sabem o que significam, né? Então, já de início, o que é uma organização social de saúde? O que é uma OS? Bom, vou tentar fazer uma síntese, né? Em 1998, ainda era governo Fernando Henrique, faz muito tempo, foi criado uma lei de publicização. O que era essa lei de publicização? Era de tornar cada vez mais público aquilo que era de interesse do Estado. E a saúde, né, é um bem muito precioso e é interesse
do Estado, é o interesse da nação. E em sendo o interesse do Estado, ele não poderia ficar restrito apenas ao governo. Então, a saúde pública, à medida em que organizações da sociedade civil, tal qual o IGC e outras milhares que existem, participavam, ajudavam a tocar serviços de saúde, esses serviços de saúde se tornavam ainda mais públicos, porque não era apenas uma responsabilidade do governo, era uma responsabilidade, passava a ser uma responsabilidade da sociedade civil como um todo. Então, foi aí que nasceu as organizações sociais para atuar na área da saúde, né, regulamentado por uma lei que trazia uma série de vantagens e de menos burocracias para que o serviço público de saúde pudesse ser entregue com mais eficiência, com mais qualidade, com redução de custos, enfim. Então, as organizações sociais que atuam na área da saúde, a partir de 1998, dessa lei federal, passaram a poder efetivamente atuar. Obviamente que cada local, né, cada município que pretende contratar organizações sociais, cada estado que pretende, eles regulamentam a sua lei própria. Mas, sim, em regra, elas pegam essa lei federal, né, como espelho para poder efetivamente ter a possibilidade de contratualizar, fazer contratos de gestão com a organização social para tocar serviços de saúde, os mais diversos. Daquela maneira que, ao invés de ser uma gestão direta, né, do Estado, do município, passa a ser, na verdade, uma indireta, né? Tem um intermediário ali que vai lidar com as questões administrativas, né? Sem dúvida alguma. E eu queria até aproveitar, como eu falei, o nome da lei é Lei de Publicização. Uhum. Não é só de publicidade, não é de publicidade, sim, é de tornar ainda mais público. Uhum. E é um erro muito comum. Hoje isso está quase superado, mas em vez ou outra eu ainda ouço alguém falar em estão terceirizando o serviço da saúde. Não é efetivamente terceirização e muito menos privatização. A saúde, ela é uma responsabilidade intransferível do Estado. A saúde pública, obviamente, que estou falando. É uma responsabilidade que não se transfere. O que nós fazemos na prática é gerenciamento de unidades de saúde. Agora, a governança do sistema de saúde, a formulação da política e tudo mais, continua nas mãos do Estado, seja o governo federal, os estados ou os municípios. Bert, a gente vê, né? Eu queria entender um pouco melhor. O pessoal tem muita dúvida, como o Davi falou, o que é um OS, né? Uhum. Às vezes nem os municípios entendem direito. Mas qual seria o diferencial do município contratar um OS para fazer essa gestão dessas unidades de saúde? Eu vejo muito a questão da adaptabilidade, questão da velocidade, né? Menos burocracias, flexibilidade. Mas como é que o senhor vê esse diferencial? Bom, são muitos, né? Eu até já citei alguns aqui, mas assim, o que é que eu queria... acho que são os pontos mais fortes, mais relevantes. Acho que a principal questão é a gente conseguir, né, entregar um serviço com muito maior agilidade e com menos burocracia que o setor público tem. Veja bem, a saúde já é um setor absolutamente, digamos assim, amarrado, dizendo de uma outra forma, regulamentado. E, obviamente, que tudo aquilo que é norma, né, nós seguimos, né? E para além disso, que já é muito regulamentado, né, ainda existe um catatal, uma parafernália de burocracia que o ente público está submetido. Processo licitatório, sempre muito complexo, sempre muito complicado, e nem sempre consegue evitar aquilo para o qual ele foi criado, para evitar a corrupção, isso, aquilo, outro, enfim. E as organizações sociais, elas não são poder público.
Elas são instituições privadas, sem finalidade lucrativa, setor, né? mas elas são o terceiro setor. E para nós não se aplica, por exemplo, na hora que a gente vai comprar, uma lei de licitações. As organizações sociais, elas têm regimentos próprios, aprovados por seus conselhos, enfim, a Assembleia, que facilita a velocidade de contratar pessoas, de contratar serviços. Por exemplo, a gente está aqui muito em função da inovação. Tanto esse podcast existe para tratar de questões como essa, né? Não só de inovação, de liderança, enfim, como nós do IGC estamos muito afinados com esse tema da inovação. Veja o quão difícil é você introduzir inovação dentro do setor público. Agora, se você tem uma organização social que está gerindo uma determinada UPA, e se essa organização social que foi contratada para isso consegue identificar uma health tech ou outro tipo de empresa que tem uma solução para melhorar a gestão da fila, ou para melhorar a experiência do paciente, ou para dar um suporte à tomada de decisão clínica, o processo de contratação é muito rápido. Sim. Muito provavelmente, se fosse via o setor público, na administração direta, levaria ano, ou mais de ano para poder ocorrer. Então, eu reputo, tem N vantagens, mas assim, uma das principais é a desburocratização. Outra vantagem é que, em regra, quando a gente consegue fazer uma gestão com menos burocracia, quase sempre ela impacta diretamente na redução dos custos. Né? E aí vem uma outra discussão que vocês não perguntaram, mas eu vou aproveitar, me permitam. Olha, às vezes as pessoas dizem, mas se contratar uma organização social, o custo vai aumentar. E sabe que se você olhar na ponta do lápis, pode até ser que aumente. Agora, sabe qual é a saúde que é ruim? É a que não funciona. Olha, em muitos lugares, olhando lá para trás, para 2019, 2020, eu não vou falar o nome do município, a gente chegou para administrar uma unidade de saúde, um HPP, um hospital de pequeno porte, em um determinado município. E aí, a prefeitura se jactava, tinha orgulho, porque dizia que o hospital custava R$350 mil. Que não era 350 mil, eu sabia que era mais. Mas enfim, tudo bem. Quando nós entramos, nós fizemos um contrato de R$420 mil, R$70 mil a mais. Né? Aí alguém pode dizer, poxa, a organização social encareceu a gestão, o custo do hospital. Só que era assim, era um hospital que era, como se dizia antigamente, ambulância terapia, né? Botava na ambulância e mandava para Sobral, que era o município de referência, né? Ou para Fortaleza em determinados casos. Nós conseguimos ter dentro dessa unidade um índice de resolutibilidade de 97%. 97% de todos os problemas que chegavam naquela unidade, eles conseguiam ser resolvidos ali. Aí eu pergunto, qual é a saúde? Ela ficou mais cara quando se tornou 420 ou ela é cara quando era 350 e não resolvia absolutamente nada? Você tem que perguntar para o seu paciente, né? O que ele está achando? O que é que está achando, né? Sim. Enfim, então, tempo de espera diminuiu, custo de compra dos insumos caiu, enfim, a avaliação NPS, né, ouvindo o paciente, né, ou seus familiares, não posso nem dizer que melhorou, eu posso dizer que ela era muito alta, não posso dizer que melhorou porque antes não era nem medido. Sim. Aí, outra questão, falando em medir, quando você chega num município desse, que você pergunta para o prefeito, para o secretário de saúde, me diga exatamente quanto custa o seu hospital. Eu nunca tive uma conversa dessas para ter uma resposta que fosse pertinente. Objetiva, eles clara, não sabem, né? Sim. Quanto custa. Quando uma organização social passa a assumir,
efetivamente já tem um valor contratado que você sabe exatamente quanto é que custa, quanto tem que fazer minimamente de procedimentos, quais são as metas quantitativas e qualitativas que devem ser atendidas. Mesmo quem fiscaliza, a Câmara Municipal, ela passa a ter um orçamento objetivo para fiscalizar, porque existe uma prestação de contas que é entregue todos os meses, não só com os dados financeiros, mas com os dados também assistenciais. E antes, como é que efetivamente não sabe nem quanto é que custa? Né? Enfim, então eu falei demais já, me alonguei aqui na resposta, mas eu acho importante esclarecer esse ponto porque ainda existe no conjunto da sociedade, e a meu ver, não porque eu presida uma organização dessa, eu acho que é um equívoco, muitas vezes, um conjunto de críticas que é feito a uma organização social. Eu vou ficar aqui restrito à área da saúde, que é a área que eu tenho atuado. Por óbvio, existem instituições e instituições. Né? O que cabe ao gestor público na hora de contratar é efetivamente avaliar qual a instituição que tem condição de entregar uma melhor resposta, uma melhor condição para o município ao qual o prefeito tem a responsabilidade de administrar, né? A cidade. Beth, a gente quer discutir muito nesse episódio, eu acho que já começou muito bem. A gente entendeu, né, Davi, o que é uma organização social em saúde, mas a gente quer entender o que é inovação, né? Às vezes as pessoas acham que inovação é desenvolver um app, né? Utilizar inteligência artificial, utilizar tecnologias muito complexas, mas inovação vai muito além disso, né? Inovação muitas vezes é resolver um problema de forma eficiente. E acredito que o IGC, ele vai muito além da inovação, né? Porque é o que você falou, né? Você chegava nessas regiões, os gestores não tinham nem indicadores, métricas, processos. Então, vocês já começam bem tendo processos bem definidos, indicadores, métricas. Mas eu queria entender também como é que o senhor vê inovação, né? O que é inovação para o IGC? Eu acho que vocês já fazem muito para a gestão pública e inovar vocês vão muito além, né? Bom, eu já contei essa história algumas vezes e tal, mas eu acho que ela é importante. Depois de termos passado por N dificuldades, o IGC é uma instituição que nasceu em 2016, em janeiro de 2016, eu cheguei em meados de 2019, e pelo menos de 2019 para cá, eu posso contar muito dessa história. Eu sei dos muitos desafios, dos muitos momentos que nós tivemos quase para fechar as portas da instituição, né, por dificuldades financeiras, enfim. Então, eu vivi isso muito intensamente. Quando foi em 2022, a gente já estava em outro patamar, né? Não era perto do que a gente está hoje, e ainda falta muita coisa, obviamente. Né? A gente já estava em outro patamar, mas eu ficava muito inquieto, porque eu ficava imaginando assim, poxa, a gente tem que dar um jeito de ser mais relevante para a saúde no Brasil. E não seria tendo mais contratos, duplicar o número de contratos, triplicar, multiplicar por 10, por 20, por 1000 a quantidade de contratos que a gente tivesse, que iria nos tornar relevante. Então a gente entendeu que a inovação, não necessariamente a tecnologia, mas a inovação poderia nos abrir portas para que nós nos tornássemos mais impactantes. Né? Eu dizia assim, que a gente já era relevante. E por que já era relevante? Mesmo tendo, naquela época, poucos contratos. Porque a gente era relevante? Porque eu tinha a convicção que, mesmo considerando as nossas limitações, as limitações financeiras dos nossos contratantes, parte deles, pelo menos, a maior parte, no caso, a gente, quando chegava, fazia a diferença. Acertava tudo? Não. Mas eu tinha certeza que a gente entregava um resultado melhor do que o que a gente tinha encontrado. E se isso impactar na vida de alguém, e eu tinha certeza que impactava positivamente, a gente já era relevante. Então não era uma questão de relevância, mas era de ampliar o impacto. Né? E para isso, como você pode estar em outros lugares sem necessariamente uma presença física, muitas vezes? É tendo capacidade de inovar. É quando você desenvolve algo, um método, uma forma, coisas simples muitas vezes, que isso pode ser replicado por outros. Uma coisa que parece poesia, conversa mole, mas não é.
nos dá muita satisfação se algo que o IGC desenvolveu, outras OS, porventura, venham a fazer. Aí você, de fato, demonstra que você tem um compromisso, um propósito que vai para além do volume de contratos que se tem. Sim. Então isso para a gente é muito importante. A nossa decisão por colocar os pés na inovação, e a gente está bem no comecinho ainda, sabe? Foi por uma vontade de gerar mais impacto. Parece coisa megalomaníaca, mas não é. Assim, dentro das nossas muitas limitações, gerar o mais impacto, ir mais longe, o mais abrangente possível que nós pudermos no Brasil. Então a gente não se contenta com menos do que isso. Onde é que vai nos levar? Eu não sei. Mas esse é o nosso rumo. Bicho, a gente queria continuar a conversa, né, esse bate-papo. A gente queria entender como é que você constrói uma cultura de inovação no IGC. A gente vê que a liderança precisa também inspirar essa inovação, né? Porque inovação acontece no dia a dia, inspirando as pessoas a testar ideias e saber que elas podem errar. Como é que você construiu essa cultura de inovação e deu para os seus colaboradores esse pensamento? Bom, primeiro acho importante reforçar que a cultura de inovação é algo, eu acho que usou o termo correto, né? Construção, né? E como construção, ela deve ser coletiva e permanente, né? Nunca tem efetivamente fim. Nós, há quase 2 anos atrás, quando nós decidimos, né, de maneira intencional avançar nessa área de inovação, nós contratamos consultoria para isso, e uma das primeiras demandas que eu fiz para a consultoria era que nós precisávamos, para além de instrumentalizar a equipe, né, sobre ferramentas, metodologias, né, na área de inovação, era trabalhar permanentemente uma cultura de inovação e de uma forma em que a gente fosse fazendo muito na prática. Então nós começamos pelo escritório central, né, várias pessoas participaram desse processo, de todos os setores, né, se envolveram nisso, inclusive dos mais altos a mais baixos escalões dentro da instituição. A gente fez isso de maneira mais do que transversal, né? A gente fez isso de maneira diagonal, né? Assim, um corte diagonal em que, mesmo que não fossem todos, mas uma parte muito significativa e com representação bastante ampliada de pensamento, de setores, enfim, de perfis de pessoas. Então, quando a gente também trabalhou, fez nós fizemos um teste, uma avaliação do índice de maturidade de inovação da instituição, e aí a gente pôde entender em que setores da instituição, em que níveis da instituição a inovação, mesmo que não fosse, digamos assim, estruturada, mas fosse até às vezes, muitas vezes intuitiva, onde é que ela era mais forte, e aí fomos trabalhando isso em camadas, né, dentro da instituição. A gente também, é muito importante uma coisa que você falou, que as lideranças, não só eu, mas os outros líderes, cada um lá que tem um time, né, que está sob sua liderança, possa colocar em mente que, assim, quase que um mantra lá no IGC, tudo que a gente for fazer, a gente vai parar um pouco e pensar, nós estamos sendo inovadores em quê? Nisso aqui. É claro que você não consegue inovar em tudo, né? Mas naquilo que é relevante, nos projetos, na melhoria dos processos, o que é que pode nos diferenciar, o que é que pode trazer mais agilidade, mais conforto nas tarefas, que muitas vezes são rotineiras mesmo, é só de inovação que vive a instituição, né? Sim. Então, assim, naquele dia a dia, como é que a gente pode mudar, facilitar, tornar mais inteligente o trabalho, mesmo que seja um trabalho muitas vezes repetitivo, né? Como é que a gente pode inovar na montagem de uma prestação de contas? Uma coisa chata de fazer, detalhista, que envolve muito papel. A gente pode inovar. A gente estava justamente hoje de manhã, né, tendo mais uma rodada de conversas sobre isso, e uma pessoa trouxe uma solução bastante simples, que eu não vou antecipar agora, né? Bastante simples, que resolve 80% da dor de cabeça que é uma prestação de contas. E aí,
essa é uma outra questão, né? Certamente a gente já ouviu isso, né? Quando a gente está na faculdade, em algum lugar, e tal, algumas discussões, que muitas vezes as soluções vêm de onde você menos espera, né? E coisas muito, muito simples. E o que muitas vezes precisa é que você a liderança esteja aberta, dê a oportunidade para o time se expor, né? Enfim, correr alguns riscos. O ambiente tem que ser um ambiente seguro para que as pessoas possam correr um determinado nível de risco. Obviamente você não pode colocar em risco a instituição, né? Mas precisa ter abertura para suportar alguns níveis de equívocos, de erros, que fazem parte do processo, né, de aprendizagem. Então, para a gente, lá no IGC, inovação, ela, acima de tudo, ela responde a duas coisas, né? Uma, é uma oportunidade de melhoria permanente e também é uma oportunidade de diferenciação do que se tem aí no mercado. E aí aquela pergunta clássica, né? O que é inovação? No nosso entendimento, é permanecer relevante. Simples assim. Gerando impacto, né? Gerando transformação. Quando você para de inovar, significa dizer que você parou de avançar, de evoluir. E se assim for, a instituição, o profissional, e aí tanto faz ser uma empresa pública ou uma instituição do terceiro setor como nós somos, ela começa a perder relevância. Lá na Amazon, o Jeff Bezos, todo ano eles têm, não sei se é cada ano ou a cada 2 anos, não recordo bem, mas isso eu ouvi de um executivo dele. Ele tem um grande encontro com milhares de colaboradores vindo do mundo todo, não é aqueles colaboradores mais graduados, né, gerentes, enfim. E ele toda vida faz uma fala nesse evento e também fica ali para ouvir, né? E as pessoas fazem perguntas, né? De como é que ele vê isso, o que é que ele acha daquilo, qual a visão dele sobre determinadas coisas e tal. E esse executivo me disse que um dos colaboradores perguntou e disse assim: Bezos, para você, o que é o primeiro dia, o segundo dia? O que é essa questão do segundo dia, né? Ele tem uma cultura, ele implantou uma cultura que é assim, na Amazon, todos os dias é o primeiro dia. Ou seja, quando a pessoa vai para o seu primeiro dia na faculdade, quando ela vai para o seu primeiro dia no seu primeiro emprego... Todo dia é visto como algo novo, né? Como algo novo, como algo empolgante, como algo desafiador, estimulante. Todos os dias, né? Uhum. Então lá eles têm esse mantra. Todos os dias é o seu primeiro dia. E aí o colaborador perguntou, né? Sim, nós temos essa cultura. E sobre o segundo dia, o que é que você tem a dizer? Aí ele disse, o segundo dia, algo mais ou menos assim, é sombrio, é triste, é enfadonho, é desestimulante, porque no segundo dia a gente começa a morrer. Sim, então essa é a questão, né? Então, sensacional isso. Então, a gente precisa constantemente estar buscando fazer diferente. Óbvio que se a gente imaginar fazer isso todos os dias, é impossível, né? Até porque
não é só você ter uma ideia bacana, não é só isso, e dar um trabalho para construir, sim. treinar, melhorar o processo, embarcar tecnologias, às vezes é necessário embarcar tecnologia, acompanhar, ver o tanto que deu certo, olhar se o que foi investido efetivamente tem retorno. Então, assim, não é só ter ideia legal, né? Ideia todo mundo tem, né? Agora o diabo mora na execução, né? É exatamente isso. Mas todo dia a equipe está sendo desafiada a pensar em soluções inovadoras, né? Isso. E implantar. Eu acho que na saúde tem muita margem para isso acontecer, né? Eu acho que tem tanto desafio que eu acho que onde tem mais desafio é onde tem maior possibilidade, oportunidade de solução, né? A gente vê aí na saúde essa questão de não ter métrica, de não ter quantificado coisas básicas, né? Eu acho que como o senhor comentou, eu acho que a inovação ela vem para suprir várias carências que o Brasil, enfim, a saúde pública ou privada também apresenta, né? Às vezes a gente realmente bota lá na frente que uma inovação, como o Luiz falou, é uma inteligência artificial, é uma coisa realmente, um robô, né? Uma máquina que vai aparecer aqui, e quando a gente vai atender, a gente atende em alguns lugares que não tem nem prontuário eletrônico, né? A gente atende escrevendo à mão. Né? Então, a inovação ela é uma oportunidade não só na complexidade, mas na praticidade. Né? Então, isso é interessante e a gente queria puxar essa parte querendo entender a sua visão de como é que está a inovação em saúde no Ceará. Bom, você com essa fala que fez me lembrou dessa coisa assim, né, que as pessoas... A gente começou um pouquinho antes aqui de iniciar esse bate-papo, que as pessoas muitas vezes vinculam, né, inovação, a tecnologia, a robô, né, a inteligência, enfim, tudo que está aí colocado, né, que é importante e tal. E aí, logo em seguida falou sobre a nossa situação do Ceará. Aí eu me lembrei de uma coisa que hoje ninguém fala mais, eu acho, né, sobre isso. Quando o Ceará, acho que 1986, 87, vocês não eram nem nascidos, enfim, o Ceará, eu era nascido, mas era bem pequenininho. Bom, vamos lá. Para não entregar a idade. O Ceará tinha um índice altíssimo de mortalidade infantil e tal, e tal. E uma das razões pelas quais esse índice caiu, uma das iniciativas, foi a história do soro caseiro, né? E era botar lá um punhado de açúcar, uma pitada de sal, água e dar para a criança, né? Cara, o que isso salvou de vidas? Isso é um negócio, água, açúcar e sal, soro caseiro. A inovação está na simplicidade muitas vezes, né? Quantas vidas isso salvou? Qual foi a tecnologia? Qual foi o robô? A inteligência artificial... Aliás, se bem que a inteligência artificial naquele tempo já existia, viu? Mas não, nem se falava, né? Mas, enfim... Então, acho que nós temos, né, a saúde do Brasil como um todo tem um desafio forte ainda na área da inovação. Por outro lado, tem muita gente boa, muita gente jovem, sobretudo, desenvolvendo soluções, né, em várias vertentes para a área da saúde, seja do ponto de vista mais assistencial, seja do ponto de vista da gestão, seja de organização de fila, de regulação de passe, enfim, né, de prontuários de 4.0, por assim dizer, né, mais evoluídos, né, com inteligência artificial embarcada, com mil coisas. Então, assim, todos dizem que a saúde, apesar de desafiadora, é um oceano de oportunidades, né? Sim. E acho que tem muito espaço na saúde, de modo especial a gente olhar para o paciente também como um agente da sua própria saúde. Acho que a gente está longe disso aí, né? A gente fica sempre olhando o paciente ali como sendo um objeto de atuação dos profissionais, mas incorpora muito pouco desse paciente, porque ele é que efetivamente sente, né? Sim. Ele que, em tese, deveria melhor conhecer o seu corpo. E que responsabilidade ele tem sobre si mesmo, essa coisa da educação mesmo em saúde. Acho que a gente tem um espaço gigantesco para atuar nesse ponto e em outros mais. Olhando para a saúde pública, o desafio é ainda maior, mas
Toda vida que tem um desafio grande significa dizer que também tem oportunidades maiores, né? E focando um pouco mais, né, aqui no Ceará, eu acho que não é muito diferente, olhando pelo menos para a saúde pública, de outros lugares do país, não. Mesmo a gente estando aqui num estado que ainda, do ponto de vista econômico, é muito limitado, nós somos, sei lá, em torno aí de 2% do PIB do Brasil, temos uma população que é talvez o dobro disso, 4%, então nós, de fato, ainda estamos pobres economicamente, né? Vamos tentar mudar essa realidade. Mas, de qualquer forma, os desafios da nossa saúde aqui, pública, eles são muito diferentes de outros lugares, não. São Paulo mesmo, que é o maior PIB do Brasil, não me refiro à capital não, estou olhando para o estado. Tem lugares muito próximos a 100, 120 quilômetros de São Paulo que não tem prontuário eletrônico também. Sim. Né? Parece incrível você falar disso, né? Mas não tem também. Mas não tem, é fato. Né? Eu conheço razoavelmente isso. Então, assim, vejo, sob o ponto de vista da inovação, o Ceará, né, tem iniciativas muito interessantes, que está sendo construída por gente, uns mais experientes, outros mais jovens, né, tem muitas health techs que estão nascendo aí, né, e algumas já com uma quantidade razoável de clientes, produtos testados. Dia desse, vocês estiveram presentes, agradeço mais uma vez aqui de público, tiveram presentes num pitch reverso que o IGC promoveu, IGC iHealth, lá no Nina Hub, que é parceiro nosso, e lá naquela oportunidade desse pitch reverso, várias soluções interessantes foram apresentadas, e tem tantas outras que eu já vi em outros eventos lá no Nina e em outros espaços, de gente aqui do Ceará que está fazendo coisa muito bacana, muito relevante, inclusive com concorrentes que estão em estados muito mais potentes economicamente quanto o nosso Ceará, mais do que o nosso Ceará, né? Então, se por um lado vejo que a gente está muito atrasado em algumas coisas, por outro lado, também enxergo que tem muita solução interessante, inovadora, que pode, inclusive, acelerar a gente diminuir essa diferença de entrega de saúde que existe daqui para outros lugares. Então, eu me sinto animado, assim, fico animado com o que eu estou vendo. Bert, mas uma pergunta, né, que às vezes a gente fica na dúvida, né, Davi? É porque aqui no nosso estado, a gente já não tem essa cultura tão forte de inovação. O pessoal, às vezes, não sabe nem muito o que é empreendedorismo. Como é que vocês fazem o IGC, essas unidades que vocês gerem, para aquele médico contratado, aquele profissional da saúde, entender o que é inovação e talvez também ter essa cultura que a empresa está construindo desde a parte estratégica, mas também está na ponta? Para ser bastante honesto, a gente ainda tem que trabalhar muito isso, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui sem reservas, porque vocês já serão médicos e vocês sabem do que eu estou dizendo. O profissional médico, muitas vezes, ele é criticado, às vezes com razão, porque das equipes quase sempre ele é o mais resistente quando vem algo diferente, quase sempre é isso. Então, eu não estou dizendo aqui, não é com nenhuma má vontade, é porque a gente, inclusive alguns colegas que eu digo de vocês, né, porque eu não sou médico, não sou administrador, alguns médicos que têm um olhar mais de inovação e tal, eles reclamam muito. Poxa, os colegas aqui, né, são resistentes e tal. Então eu ouço muito isso de alguns médicos, né? Mas eu também, com o tempo, antes eu ficava aborrecido, poxa, mas o cara não tá vendo isso aqui e tal, que pode ser diferente e tal. Mas aquela coisa que a maturidade também vai te dando, de você olhar também na perspectiva do outro, né? O profissional médico, ele tá, em regra, em vários locais de trabalho diferentes, muitas vezes em todo lugar que ele chega é um prontuário diferente, é isso, aquilo, outro, e não sei o quê. Aí ele passa, só para falar em prontuário, não vou nem falar de outra coisa. Aí ele passa um tempo, tem uma curva ali de aprendizagem, ele passa um tempo, não sei o quê. Aí daqui a pouco chegou outro poeta com uma novidade, cheio de gente chegando com novidade, tudo. Novo sistema, novo isso, novo aquilo. Quando nem aprendeu direito já chega outra. Então, também é complicado isso, a gente tem que entender. Porque
só você criticar que o cara é resistente, não vai mudar a resistência dele. Então é melhor você entender qual é a resistência, tentar mostrar, explicar, né, assistir, né, dar assistência nesse processo de adaptação do profissional. E aí também tem uma coisa que em regra acontece. Aquele cidadão que é o mais resistente, depois que ele absorve, que aquilo fez sentido para ele se torna um propagandista. É impressionante como isso é muito comum. O mais resistente, quando ele entende, ele se torna o maior defensor. Sabe? Porque quando ele enxerga que aquilo facilitou a vida dele. No final das contas é isso. Se não facilitar a vida do profissional, ele não embarca. Bom, dentro do nosso bate-papo até agora, né, um dos insights assim, que me veio em mente foi que às vezes é uma pena, né, quando o médico ele é o mais resistente em relação à inovação, porque ele muitas vezes ele é quem está mais exposto ao problema, né? Ele consegue identificar o problema, que muitas vezes você vê que junta um engenheiro e ele quer desenvolver um problema. Eu já participei de alguns eventos que o engenheiro ele chega achando que ele está descobrindo o mundo, tecnicamente o projeto é fenomenal, mas já existe, ou aquilo ali não de fato está resolvendo um problema porque ele não errou no desenvolvimento da ferramenta, ele errou na identificação da dor, né, do problema. E aí o profissional de saúde como um todo, né, o médico, o enfermeiro, ele é quem mais facilmente identifica, né? E aí com o engenheiro, com o pessoal da TI, enfim, a gente consegue construir isso. E é interessante que aqui no estado, a gente for olhar um dos locais que mais aprova no Enem, é aqui. Os locais que mais aprova no IME, é aqui. Mais aprova no ITA, é aqui. Se você for em qualquer faculdade aqui de medicina, se você pegar os professores, eles não são muitas vezes nem reconhecidos nacionalmente, são mundialmente reconhecidos, né? São referências assim que você olha para o lado e diz assim, meu Deus, eu achava que era só um professor, que você vê, a gente tem professores aqui que são reconhecidos como os médicos que mais publicam no mundo. A gente tem aqui professores da UFC, da UES, que têm esse título de fato, pessoas que mais publicam no mundo inteiro, né? E aí a gente vê que é uma pena muitas vezes quando tem esse distanciamento, né? Eu acho que o IGC vem com essa proposta e a AGETS também, né? De que para você crescer você tem que inovar, e para inovar você tem que muitas vezes juntar um ecossistema complexo, né? De médico, de administrador, de engenheiro, enfim, a gente percebe que na faculdade tem muita essa carência, né? Que é o que a gente busca construir essa cultura na faculdade, das pessoas quererem criar protótipos, criarem produtos, desenvolverem inovações, soluções, como a que a gente teve na Covid, o desenvolvimento do capacete Elmo, né? E a gente vê que o IGC, com o Lab IGC, né, um AOS, que tem o seu próprio laboratório de inovação, ele busca trazer essa cultura também, né? Então eu queria saber um pouquinho mais o que é exatamente o Lab IGC e quais são as suas repercussões na administração do IGC, enfim, e principalmente para o paciente, que é o público, que é o cliente, né? Perfeito. O Lab, ele quando a gente decidiu por trilhar os caminhos da inovação, e sempre faço questão de dizer, já falei aqui, vou repetir, a gente está ainda no começo dessa caminhada. Acho que tem muita coisa para acontecer. E algumas delas, a própria caminhada vai nos apresentar, né? Porque a gente não consegue enxergar, obviamente, todas as possibilidades. A gente aquela velha coisa, você atira numa coisa e acerta em outra, acontece isso também, né? Mesmo fazendo as coisas de maneira pensada, planejada e tal. Mas, assim, o Lab, a gente viu que precisava, assim, para dar consequência, né, ao que a gente estava discutindo relacionado à cultura de inovação, a melhorar os nossos processos, inovação de borda e mil coisas, a gente precisava ter um laboratório que a gente
pudesse concentrar as nossas ações, né? Pudesse nos auxiliar. O LEB, a um só tempo, ele nos auxilia a todo e qualquer setor do IGC que pretenda inovar. Exemplo, o setor a área de acolhimento de uma UPA. Como é que quem está responsável por isso, lá no IGC, os setores que estão responsáveis, como é que a gente pode melhorar isso? Eu tenho uma ideia X, Y, Z, chama o pessoal do LEB, nós estamos com essa ideia, vamos ver se faz sentido, o que é que existe no mercado, quais são as health techs que tem, quais são tecnologias aí disponíveis e tal, e a gente começa a discutir e buscar caminhos, né, para uma coisa objetiva, né? Então o LEB acaba que ele, tem hora que ele nos assessora, tem hora que ele faz uma consultoria, tem hora que ele faz uma mentoria interna, né? Mas também tem outro ponto muito importante, que é trabalhar. O LEB também fica responsável por trabalhar toda a pauta, né, de cultura de inovação dentro da instituição. Então a gente, como vocês sabem, a gente está estruturando um EdTech, inclusive hoje teve uma reunião com o pessoal de São Paulo avançando sobre esse ponto, e está sendo desenvolvido conteúdos, o LEB tem ajudado muito no desenvolvimento desses conteúdos de qualificação permanente para essa cultura de inovação dentro da instituição e que já vai para fora da instituição, que esse é o nosso objetivo. Outra coisa importantíssima, se não me falha a memória, estou quase 90% de certeza aqui, 100%, sei lá, nós nos conhecemos por conta do LEB, um trabalho que o nosso head lá, o Ives Gurgel, faz permanentemente, que é estar conectando, né, o IGC com o ecossistema de inovação. Então, essa é uma outra função do LEB. Bom, falei de 3 ou 4 funções aqui, e tem outras mais, né? Mas, assim, prioritariamente isso, trabalhar a cultura de inovação, conectar com o ecossistema e nos auxiliar, seja assessorando, mentorando ou fazendo consultoria interna para que a gente possa avançar nos nossos processos ou projetos que tenham a ver com novos serviços, novas oportunidades, né? Então, em síntese, é isso que o LEB está muito focado. E aí ele, como você já colocou, ele nasceu há 2 anos atrás, né? E foi nós fomos a primeira organização social do país a ter, né, o seu laboratório próprio de inovação. Óbvio que a gente ainda é pequena, enxuto lá no laboratório, muito enxuto, mas a nossa ideia é que esse ano, de 2025 a 2026, a gente possa ampliar o time. Já autorizamos lá a contratação de algumas pessoas para nos auxiliar na elaboração de alguns projetos, porque nós queremos também começar a nos aplicar para alguns editais na área de inovação em saúde. Bert, a gente viu, né, que recentemente o IGC ganhou o prêmio de inovação do SUS. Parece que desenvolveu uma solução que eu queria que tu explicasse melhor, que colocou uma campainha, né, na unidade, que facilitou a atuação do time de resposta rápida. É o que a gente está vendo aqui, né, Davi? Inovação, às vezes, nem sempre é tecnologia. Muitas vezes está associado com essa simplicidade que, de fato, resolve um problema. Queria que o senhor explicasse um pouco desse prêmio e dessa solução. Bom, tem uma coisa importantíssima que eu preciso dizer. E aí a gente já, tanto lá fora, quando a gente estava batendo um papo informal, como agora, a gente falou de alguma forma, né? Vocês colocaram, e eu também, tal, cada um com as suas experiências, de coisas que a gente já identificou, né? Muitas vezes, para não dizer quase sempre, o que a instituição, seja pública ou privada, não importa, ou do terceiro setor, ela precisa estar aberta, receptiva a novas possibilidades. Como gostam de falar na área de inovação, as dores, né? Sim. Sabe muito quem está lá no setor específico, que está vivendo aquela dificuldade todos os dias, né? Então, o natural é que as pessoas que estão imersas no problema, elas busquem soluções para
tornar a sua vida mais fácil, né? Para atender melhor quem tem que atender, para ganhar mais agilidade nisso ou naquilo outro, e por aí vai. E aí, nós, na verdade, não foi um programa que o IGC desenvolveu, não. Colaboradores de uma determinada unidade vivenciando aquela problemática de uma UPA, de uma sala vermelha e tal, que quando chegava uma emergência precisava ter um time de respostas rápido, mas aí o povo estava espalhado na unidade, isso, aquilo, outro e tal. Nos veio com a ideia. Rapaz, por que a gente não pode... Bacana essa ideia. Inclusive vai ter uma premiação. O que vocês acham da gente inscrever, né, a nossa unidade nisso, aquilo outro? Total apoio. Tudo que vocês precisarem faz todo sentido. Aí nós demos todo o apoio para poder escrever o projeto, para submeter, para, por outro lado, para além de escrever e submeter, né, uma ideia, aplicar essa ideia na prática, né? Treinar o time, organizar esse fluxo, definir questões que a gente podia definir basicamente com inteligência e dedicação de tempo. Investimento foi a compra de uma campainha. Pronto. Resolveu um problema e certamente deve ter ajudado a salvar vidas. Custo disso? Uma campainha. Óbvio que aí fica uma coisa assim até de certa forma engraçada, resolver com a campainha e tal, né? É óbvio que não é a campainha em si, né? Mas efetivamente foi um investimento, né? Com a tecnologia, né, sofisticada disso? Nenhuma. E essa ação simples, entretanto efetiva, viabilizou que nacionalmente nós fôssemos reconhecidos e entre centenas e centenas de projetos inscritos vindos de todos os estados do Brasil, a gente fosse vencedor em dezembro do ano atrasado, né? Enfim, então é a materialização de tudo aquilo que a gente já vinha conversando aqui nesse bate-papo, né? De que coisas simples podem fazer muita diferença na vida das pessoas. O importante é o impacto que gerou, né? Com certeza, o tanto de vida que salvou, pensando na unidade de pronto atendimento. E Herbert, a gente viu que tu recentemente estava em Harvard, no MIT, ali naquela parte de inovação em Boston. A gente queria saber o que o senhor trouxe de lá e pode ser aplicável à realidade aqui no Nordeste. Alguns insights, porque querendo ou não, lá o pessoal tem muita tecnologia, tem muito investimento, onde estão os melhores alunos, os melhores professores. A principal coisa que eu trouxe de lá foi a certeza de que nós pudemos fazer aqui. Foi a principal coisa. Porque às vezes a gente fica olhando e todo mundo já imaginou fazer alguma coisa, ou nem que seja tirar umas fotos pegando no pé do John Harvard, né? Você já imaginou alguma coisa lá em Harvard, né? MIT e tal, aquela coisa, né? Enfim, aquele ecossistema extraordinário de inovação de Boston e Cambridge, né? Cidades ali coladas, não sabe nem conectar em uma e outra, né? Só o rio separando. Pois bem, então lá de fato é um ecossistema bastante avançado, né? de inovação, né? De tecnologia, com mentes brilhantes, seja de professores ou de alunos, com muita capacidade de atração de investidores, com um estímulo extraordinário, assim, muito potente que as universidades lá fazem para que professores e alunos se juntem para gerar negócio, business, empreendedorismo na veia, né? Então isso é muito bacana, isso cria um ecossistema interessante. Muita gente lá está discutindo coisas assim, na fronteira da inovação, na fronteira da tecnologia, mentes brilhantes, gente do mundo todo. Mas, no final das contas, ao que pese as realidades distintas que temos entre lá e aqui, só para ter uma ideia, o americano mede tudo, né? Eles gostam de medir e tal, e isso é muito bacana neles. E deram alguns dados para a gente lá. Olha, somado, se você imaginar que somando ali MIT e Harvard juntos, eles já tiveram mais de 100 prêmios Nobel.
que saíram de lá. O Brasil nunca teve um. Então, há uma diferença. Se nós imaginarmos que as empresas criadas a partir desse ecossistema de tecnologia e inovação, a partir das universidades, isso que eu falei que é muito potente do estímulo ao empreendedorismo, elas faturam quase igual ao PIB do Brasil, por muito pouco, assim, tá bem coladinho, e empregam 5 milhões de pessoas, essas empresas criadas a partir empregam no mundo todo, né? As empresas foram criadas a partir de lá, não é só a empresa lá, né? Mas a partir de lá. Então você pensa assim, poxa, nós somos 200 e tantos milhões de habitantes, acho que nem sei, mais 230 milhões, não sei, e que geram um PIB X de alguns trilhões. E 5 milhões de pessoas geram quase o mesmo PIB. Veja o que é valor agregado, absurdamente agregado. Então, é um ecossistema muito diferente do que a gente tem aqui. A gente ainda tem, infelizmente, está passando, né? Que bom que está passando, mas ainda tem muito, de certa forma, um preconceito contra empreender, como se, né, o empreendedor fosse alguém que fosse explorar, eu sei que isso está passando, graças ao bom Deus, né? Mas, assim, o que eu trago de lá mesmo, assim, em vendo o que eu vi lá, é que tem muita coisa bacana acontecendo aqui no Brasil e os professores, alguns deles colocaram que tem muita curiosidade sobre as questões do Brasil. Eles enxergam que tem muito potencial. Sabe que a gente está bem atrás em muita coisa, mas aqui tem muito potencial de crescimento e tem muita coisa que a gente está fazendo aqui no IGC, aqui com dificuldade, pequeno e tal. Repito, não somos irrelevantes, mas não somos gigantescos, né? É uma organização social que está aqui no Ceará, se expandindo, indo para outros lugares agora, mas enfim, mas tem muita coisa que a gente está fazendo aqui que está muito sintonizado, absolutamente sintonizado com o que a gente viu de mais avançado lá de organizações gigantescas como a Amazon, IBM e tal. Então, eu quero dizer com isso que a gente aqui no Brasil, aqui no Ceará, tem gente boa, talentosa, com capacidade de entrega e que está se fazendo por si mesmo, sem esperar de governo, sem transferir responsabilidade para A, B ou C. Ou seja, eu acredito, eu vou fazer. Que é, em certa medida, e aqui eu digo isso, não estou fazendo nenhum exercício de bajulação, que é o que vocês estão fazendo. Eu poderia estar lá no curso de vocês, show de bola, vou ser médico, vou ter uma vida financeiramente razoavelmente tranquila e tal. Mas não, peraí, isso não é suficiente, eu quero um pouco mais, eu não quero só para mim não, como é que a gente faz para energizar, para animar, para fazer um movimento que possa transformar um monte de coisa aí? Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem muita capacidade boa, né? Gente com condição de transformar o meio onde está. E a gente tem que estimular essas pessoas, né? Tal qual vocês. É o que a gente acredita, né, Davi, na Jets. A gente foca muito nessa formação de lideranças e que sejam lideranças que realmente transformem a saúde. E a gente acredita muito que não só a liderança, mas também a inovação é como o senhor falou, tem que buscar esses talentos, né? A gente começou com um projeto nacional, né, Davi? Já estamos com 2 regionais, uma que é a Jets Ceará e a Jets Paraná, com pessoas brilhantes à frente, e estamos expandindo a nossa atuação em capítulos, de forma que cada faculdade tem o seu capítulo. Ou seja, a gente está buscando essas lideranças diretamente nas faculdades. Fala-se muito que a geração da qualidade de vida, que não quer muito trabalho, não quer estresse, mas felizmente a gente está achando essas melhores pessoas, né, que de fato estão se preparando para ser grandes lideranças mais para frente. Eu queria entender do senhor, do IGC, como é que vocês fazem essa busca de talentos, né? Talentos, eu vou falar de como a gente começou a atrair assim, os primeiros talentos na reformulação que a gente vem construindo dentro do IGC. Eu acredito que as pessoas as mais talentosas, né, as que realmente querem provocar transformações,
elas estão em busca de um ambiente adequado para isso. E mesmo lá atrás, quando a gente tinha muito mais dificuldades do que temos hoje, estruturais, enfim, condição de poder pagar um salário compatível, pelo menos próximo, né, do talento das pessoas, né, que seria justo, né, mas a gente conseguiu, né, e eu fiz muito esse papel, assim, de convencer as pessoas, mostrando para elas que mais do que uma organização, uma instituição, nós tínhamos uma vontade, um desejo, um propósito, que eu já falei aqui algumas vezes, de impactar e de fazer as coisas diferentes. E aí eu falava assim com as pessoas, assim, aquela conversa tete a tete, não tinha negócio de recrutamento, assim, seleção, RH, não, era eu falando com as pessoas. E eu percebia, assim, o brilho no olhar da pessoa. E eu ficava aqui pensando comigo, essa aqui vai dar certo, vai vir. essa criatura vem trabalhar com a gente. Porque é muito forte quando você acredita em algo. Se você acredita, você tem 99% de chance de atrair pessoas. Porque você tem convicção e as pessoas estão em busca de ambientes em que elas possam colocar o melhor delas para acontecer efetivamente, né? Então, as pessoas, né, que vieram para o IGC a partir de um convite que eu fiz, né, óbvio que outras chegaram por outros caminhos, né? Todos técnicos, enfim, mas assim, eu acredito muito no que eu falei porque foi o que eu vivi, né? Mas aí, o que acontece? Eu sempre digo que quando a gente contrata alguém, a gente não está contratando apenas a capacidade técnica ou de soft skill de alguém. Você também acaba atraindo, se as pessoas se sentem atraídas por uma ideia que elas acham que vale a pena, elas empolgadas com isso, elas tomam a responsabilidade para si para te ajudar a melhorar aquele time. E elas entendem que elas não têm todas as competências. Poxa, eu já trabalhei com fulano de tal, em tal lugar que ele era bom pra caramba. E ele também tem esse mesmo espírito, essa mesma vontade que a gente está construindo aqui. Aí as pessoas elas começam a ser atratores de talentos também. Então, ó, quantas pessoas eu trouxe para o IGC e que essas pessoas, falando do que estavam vivenciando, conseguiram atrair outras pessoas. Olha, o que eu tenho vivido de um tempo mais recente para cá é muito interessante. Sabe aquela coisa de você plantar e chegar a hora de ter a colheita, né? Sim. Isso está acontecendo em relação a pessoas. Várias pessoas hoje, não são poucas. E olha que eu estou falando aqui de pessoas de muita competência, reconhecidos no mercado, buscam a nossa instituição. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que já trabalha conosco, uma das nossas diretoras, que disse, olha, fulana de tal, uma profissional absolutamente reconhecida, assim, como se diz aqui no popular do Ceará, campeã, me procurou, quer saber como é que tem interesse de conhecer e construir conosco aqui, né? Então, hoje a gente consegue atrair, não só pelo que a instituição faz, mas também porque, inclusive naquele evento que nós estávamos juntos lá no Nina, chegou uma pessoa, que eu não direi agora, que entra aquela de uma outra instituição, e disse assim, pessoa que tem muito tempo na área da saúde, profissional extraordinário, reconhecido, um ser humano fantástico, pelo menos foi que todos me falaram sobre ele, eu não conhecia, né? Disse assim, olha, eu não sei exatamente o que é que vocês estão fazendo, mas eu sei que é algo muito bom. E eu disse, e como é que o senhor sabe, já que você não sabe o que a gente está fazendo, que é algo que é bom? Eu disse assim,
porque essa moça que está aqui já trabalhou comigo e ela tem uma mente privilegiada. E essa aqui também eu conheço, e é desse mesmo jeito, essa aqui eu conheci em tal lugar. Ele falou de umas 4 pessoas que estão trabalhando conosco, e disse, eu nunca imaginei essas 4 pessoas, é como se fosse assim um green team, sabe? Sim. Trabalhando juntos. Então, vocês devem ter alguma coisa que está conseguindo atrair. Então, assim, virou assim uma espécie de ciclo virtuoso de atrair talentos, né? Então, isso começou de maneira simples comigo ali, com mais alguém ajudando, mas de repente criou uma onda positiva. E certamente tem muita gente ainda para vir, até porque a gente está expandindo as atividades e vai precisar de mais braços e, sobretudo, mais mentes valorosas. Bexi, o que tu falou faz total sentido, Davi. A gente sente isso na Jets. É muito do propósito, né? Da pessoa ter a energia de querer crescer. E essa pessoa, às vezes, conecta-se com a sua instituição porque ela acredita no que a instituição acredita. E isso acaba que ela atrai outras pessoas, outros talentos. Eu falo isso por experiência própria, Ebert, que a gente está expandindo nossa atuação em São Paulo, criando os capítulos agora nas faculdades de medicina. E é sempre difícil achar aquela primeira pessoa, a que realmente está aliado com o teu propósito. Sim. Até que a gente achou um colega muito bom na Universidade de São Paulo. Sim. Excelente, cara total alinhado com o nosso propósito, uma liderança local, lidera pelo exemplo, tem um propósito de crescer, né, de se desenvolver. E depois que a gente encontrou ele começou a levar para uma colega da Universidade Federal de São Paulo, que já levou a outro. Então você vê que rapidamente esses talentos vão atraindo mais talentos. E não só a instituição cresce, né? Como as pessoas que estão na instituição crescem. Até porque liderar, né, Ebert, é você extrair o melhor dos seus colaboradores, da sua equipe. Mas eu acredito que foi um papo muito bom, né, Davi, o que a gente teve hoje. Deu para entender de fato que inovação não é só tecnologia, inovação é resolver problemas, né? E até com soluções simples. E a gente queria fazer 4 perguntas para ti, Ebert, que a gente está fazendo para todo convidado que vem aqui, né? E a primeira pergunta, Ebert, que eu queria te perguntar, se tu pudesse resumir a tua carreira em uma palavra, qual seria e por quê? Não desistir. Não desistir, né? Simples e direto. Simples e direto. E, Ebert, se você voltasse no tempo, você mudaria alguma coisa que você fez? Uma porrada de coisas. Eu acho que eu perdi muito tempo em alguns projetos, em algumas iniciativas, né? Eu sempre faço um exercício, assim, se por um lado eu perdi, acredito, eu tenho uma autocrítica muito aguçada, apesar de não ficar paranoico com isso, mas eu sou o meu pior crítico. Mas, assim, por outro lado também, teve coisas que não foram bacanas, mas que elas trouxeram bons ensinamentos. E às vezes tem situações que são muito ruins, mas dentro daquilo que não foi bacana, você teve alguém que você conheceu, que valeu a pena, teve uma ideia, teve um insight, teve uma dor que você passou, que você não quer mais passar por ela. Então sempre você consegue extrair algo de engrandecedor. E aí eu sou, apesar de ter os pés no chão e tal, mas eu sempre... Eu não sei se é qualidade não, pode ser um defeito. Eu não estou seguro ainda se é qualidade ou defeito. Mas eu sempre procurei olhar o lado positivo das coisas. Talvez eu não suporte o lado negativo. Então eu sempre fico procurando um lado positivo e encontro de vez em quando, viu? Ou quase sempre. Então, assim, faria muita coisa diferente. A outra pergunta é como você gostaria de ser lembrado na saúde brasileira? Como uma pessoa inquieta, que acha que a gente pode fazer mais. Nós temos um desafio absurdamente grande, né, na saúde do Brasil. Vocês que conversam com gente, com líderes do Brasil todo, sabem disso. Acho que talvez o maior desafio da saúde brasileira, para ficar em uma palavra, seja equidade, né? De que Brasil nós estamos falando? São Brasis muito diferentes. E olha que eu não estou falando de comparar a região sul com o sudeste, com o norte, nordeste, centro-oeste. Não, comparar Fortaleza com Fortaleza.
né? Não estou nem comparando com o interior, não. Então, assim, são Brasis muito diferentes, serviços de saúde de acesso diferente, qualidade de profissionais diferente, tecnologia diferente, retaguarda diferente, exames diagnósticos diferentes. Na época da Covid a gente viu isso muito, né? A depender de que UTI você tivesse a sorte ou o azar de chegar, você poderia ter até 3 vezes mais chances de viver ou morrer. Então, há um desafio absurdo. Então, certa vez, quando a gente foi fazer a parceria com o Albert Einstein, o doutor Leonardo Ferraz, que é o diretor lá do hospital lá de Boimirim, que é gestão do Einstein, né? Ele falava sobre a questão de segurança do paciente, né, e tal. E nos Estados Unidos, que a gente já falou, eles medem tudo, é uma coisa absurda, quase caem, se não me falha a memória, o dado, é como se caíssem 2 Boeings por dia, de gente que morre por problemas de infecção, disso, aquilo, outro, nos Estados Unidos. Quantos Boeings caem por dia aqui? Agora imagine o seguinte, se todos os dias caíssem 2 Boeings, quem era o maluco que entraria no avião? Ninguém, só que a saúde você não tem como não ir, né? Você vai para o hospital. Sim. Então, assim, estou dizendo tudo isso, não é para assustar, mas é para falar muito forte e altivamente que tem um desafio absurdo, e a gente não pode achar que está tudo bacana. Sim. Tem muita coisa bacana, mas tem muito a ser feito e a gente tem que ser inquieto, inconformado com isso. E isso te dá energia para avançar, né? Transformar essa indignação em ação, né? Sim, com certeza. E a última pergunta para finalizar é se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho, uma dica para você lá no começo, né? Qual seria essa dica e por que ela seria importante, essa dica? Rapaz, eu sinceramente eu nem sei. Eu não sou, se eu sou um bom conselheiro, sabe? Assim, a minha esposa aqui brinca às vezes assim, rapaz, eu não sei se eu sou um bom exemplo, mas se eu não for um bom exemplo, pelo menos um bom aviso eu sou, né? Mas deixando a brincadeira de lado, né? Acho que assim, eu tenho uma coisa em mente, até já falei um pouco nas perguntas anteriores, uma delas, que assim, eu acredito que o tudo é uma força de expressão, óbvio, mas que a gente pode fazer tudo e que a gente alcança aquilo que a gente de verdade quer, se a gente quiser de verdade, claro, né? E para isso, é por isso que eu falei que é não desistir. Sabe? Uma hora acontece. Então, assim, é se manter firme, vai tomar pancada, vai pegar tiro, vão desacreditar da tua ideia, vão tentar muitas vezes te atrapalhar, colocar ali uma pegadinha e tal, e vai ter dor, né? Mas a cada desafio superado, a cada problema enfrentado, aquele que muitas vezes nos tira até do centro, às vezes assim, tira até a tranquilidade, a cada um desses que a gente vai superando, a gente vai se tornando mais forte. Aí quando esse mesmo problema acontece de novo, ele já não significa nada, porque você já sabe resolver, mas tenha certeza que virá outro, e virá outro, e virá outro. Então isso nunca termina. Por outro lado, enxergando de maneira positiva, a evolução de cada um de nós é permanente, né? Agora, a gente tem um outro caminho, aceitar as coisas como elas são, ficar tranquilo e esperar naturalmente se tornar irrelevante. Esse não é o que eu acredito, não é o que eu desejo e nem o caminho escolhido pelo Instituto de Gestão e Cidadania, o IGC. Excelente. Acho que foi um episódio excelente, né, Davi? Excelente. Discutir muita inovação. Entendemos o que é um OS, né? Queria agradecer a participação, Herbert, aqui. Tu também, Davi. A gente agradece a participação do Herbert, agradece o sindicato por ter cedido o espaço. Esse é o nosso segundo episódio, ainda virão outros com convidados excelentes. Então acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube,
nos grupos de WhatsApp do nosso ecossistema, que vai vir muita coisa sobre liderança, gestão, inovação e saúde. Até.